Oi meninas, e aí, tudo certinho? O devocional de hoje eu considero muito importante porque é um princípio que a gente muitas vezes não entende, não coloca em prática, e isso faz com que a gente não entenda muita coisa na nossa vida e continue a errar. Então, eu considero muito importante por isso, e para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria que a gente começasse, lendo o Salmo 126, no versículo 6. 5 a 6. A palavra de Deus diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse versículo fala sobre semeadura e colheita, e é sobre isso que vamos falar hoje. Esse povo, que voltou feliz, nos seus braços, seus feixes, foi um povo que semeou em lágrimas, foi um povo que escolheu muito bem suas sementes. Então nós precisamos ser mulheres que sabem escolher muito bem as suas sementes. Por quê? E a resposta disso está no versículo 31 de Provérbios 31. E vai nos dizer a palavra de Deus: deem a ela o fruto das suas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Tudo aquilo que é semente boa vai nos dar um bom fruto. Mas também, se a gente escolher más sementes, a gente também vai ter a consequência disso. E isso pouco a gente fala sobre isso, mas isso é algo que é muito importante. E em Gálatas, no capítulo 6, vai continuar a nos falar sobre isso. Em Gálatas, no capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 7 ao 10, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, do 7 ao versículo 10. A gente pode perceber nessa passagem, nesse texto, que existe sim uma semeadura e existe sim uma colheita. A gente precisa entender muito bem aquilo que estamos semeando, porque certamente, como diz a palavra de Deus, a gente vai colher. Então, mulher, o que temos semeado? Sabe, se a gente está tendo uma colheita ruim, é porque a gente tem escolhido muito mal as sementes que temos investido. E aqui nesse texto vai nos dar uma primeira, semeadura que precisamos fazer, que é nos domésticos da fé. Quem são esses? Os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa congregação. Precisamos investir na obra de Deus, precisamos investir tempo, precisamos investir recursos, precisamos investir nossas forças, os nossos anos, a nossa idade, na obra de Deus. Essa é a primeira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro os irmãos, primeiro a família, aos domésticos da fé, a família na fé. Essa é uma boa semente que podemos perceber. Mas também podemos perceber em Efésios, no capítulo 6, que existem outras sementes. A começar no versículo 1, que fala sobre os filhos. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então temos uma segunda semente aqui, que é a honra devida ao pai e à mãe. Então, filhos, filhas, saibam honrar os seus pais, porque existe uma colheita quando a gente honra. Qual é a colheita? Vida longa. Quer viver muito? Obedeça esse mandamento do Senhor. Tem aqui um terceiro também, que é com relação já aos pais. No versículo 4, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Então existe uma terceira semente aqui também, que é com relação a não provocar a ira. Pais, não provoquem a ira, mas admoeste, ensinem, disciplinem no caminho e na palavra. É isso que precisamos fazer, isso é uma boa semente, criar os seus filhos na disciplina do Senhor, criar os seus filhos na presença do Senhor. Existe também uma quarta, que está no versículo 7
Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Esse aqui é um conselho, uma semente para os servos, aqueles que estão sob alguma responsabilidade. Sirvam com a mente no Senhor, sirvam com a nossa consciência no Senhor, como ao Senhor. É essa semente que precisamos, porque existe uma consequência também. Receberá isso outra vez do Senhor, a galardão, a bênção, quando a gente faz isso. Existe um quinto também, no versículo 9. E vocês, senhores, façam mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Aqui é um mandamento, é uma semente com relação aos senhores, aqueles que justamente estão sob autoridade. Não podemos usar de ameaças. Precisamos entender que existe um Senhor também na nossa vida e nós devemos prestar contas a Ele também da forma que tratamos uns aos outros. E no capítulo 5 de Efésios tem mais 2, que é com relação ao lar, é a mulher e o homem. E existe uma semente das esposas, que é a submissão, e do homens, que é o amor, como a gente pode ver, como a gente tem meditado, né? Existe as sementes e existe também as consequências. Qual é a principal colheita? Um lar estável, um lar de fato, onde Cristo habita, onde há paz, onde há amor, onde há respeito, onde cada um exercendo a sua função, coopera para o bom funcionamento do lar, da casa. Então, quais sementes nós temos investidos? Como tem sido, a dica de hoje é quais sementes? Porque depende das suas sementes, você vai receber um fruto, essa mulher recebe um fruto. Então, saiba escolher com sabedoria as suas sementes e principalmente com o discernimento da palavra de Deus. Então, fica com essa dica e até a próxima.